Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Vou chamar aqui o Thiago. Hoje a live é com o Thiago Quint. Ele venceu um câncer terminal e ele faz uma dieta muito parecida com a dieta da selva. E hoje a gente vai falar sobre o câncer, sobre alimentação, sobre tudo isso. Vai ser bem legal. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Oi! E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu arrumar aqui. Tá me ouvindo bem? Tô escutando bem, tá me vendo bem? Sim, tudo certo. Primeira live que eu entro, chamo e dá tudo certo de primeira. Glória a Deus. Sempre me dá trabalho o Instagram. As E poucas vezes aí? que eu fiz live deu tudo certo. Assim, Viu? compartilhada. Aham. Eu costumo fazer um pouquinho mais. Tô muito feliz que você aceitou. Fazia um tempo já que eu tava falando pro meu marido, vou chamar o Thiago. Daí essa semana ele falou, chama logo. Daí você aceitou de primeira, fiquei muito feliz. Ah, eu sempre Porque achei. a sua história é muito interessante e inspiradora, né? Se você quiser se apresentar, Turma, para quem não me conhece, me chamo Thiago Quint. Atualmente tenho 25 anos e um pouquinho de forma resumida, eu passei por um câncer que, segundo a medicina, era considerado terminal em 2024. Passei por várias mudanças mentais, físicas e principalmente espirituais. E hoje eu denomino essa dieta divina, que é algo que eu trouxe aqui dos Estados Unidos, venho comentando bastante nas redes desde a época do tratamento, mas nunca foi o meu intuito crescer nas redes sociais falando sobre isso, apenas foi o acaso mesmo. E, consequentemente, muitas pessoas acabaram me chamando para entender como funciona essa tal dieta, por que que você faz isso, como você se recuperou tão rápido, como você tem cabelo agora, como você está tão forte. E realmente eu entendi que é essa união do corpo, da mente e do espírito. De forma bem resumida. legal. O seu câncer foi aonde? Exatamente, como começou, né? Onde que Aham. começou? Bom, eu sempre treinei a vida toda artes marciais, principalmente jiu-jitsu. Então, quem treina artes marciais aqui que está me escutando sabe que treinar qualquer luta você vai ter muita dor. E o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver uma dor na parte da lombar, na região esquerda, que não era o normal. Exemplo, troquei travesseiro, mexi no colchão, fazia massagem, né? Quiropraxia, e nada resolvia. Eu falei, pô, deve ser alguma coisa, alguma distensão muscular, e acabei empurrando com a barriga, até porque eu tinha 22 anos. Eu achava que, isso é muito coisa de velho, né? Ter dor nas costas nessa É. idade. Aí fui postergando até que desceu para a virilha essa dor e desceu para o testículo. Quando desceu para o testículo, ele começou a crescer. Assim, em poucas semanas mesmo, ele teve um crescimento assim muito rápido. E com isso eu fui na emergência, porque eu falei, olha, isso não tá normal. Aí até eu não sou muito de dar Google, né, ChatGPT, assim, e até dei uma pesquisada, é varicocele, né, tinham vários termos ali que eles citavam, mas assim, câncer era, assim, não passava pela cabeça. Uhum. Até que antes do diagnóstico, eu em oração, né, eu sempre tive esse lado mais espiritual, muito conectado com Deus. Eu falei, putz, é câncer. Antes mesmo de ir na emergência. Aí, quando eu tive esse chamado, eu sabia que era uma promessa que eu tinha recebido em 2019. Então, eu pensei, antes mesmo de ir para o hospital, antes mesmo de ir para ver, pegar o diagnóstico no papel, eu já sabia que era câncer, que eu ia passar por uma grande tribulação e que provavelmente isso decidiria o enredo da minha vida, né? Para qual lado eu seguiria, se eu ia ficar vivo para ver um propósito ou se eu iria acabar indo para os braços dos pais um pouquinho mais cedo. Fui para emergência no dia 22 de dezembro, 22 ou 23 de dezembro de 2023. No primeiro dia, a própria emergência, né, eles não podem dar o laudo 100%, porque tem que ser um médico oncologista e urologista, ele tem que ter as duas formações. Mas Uhum. eles falaram assim, tem 99% de chance de você estar com câncer, câncer de testículo e possivelmente linfonódulos no abdômen. Né, eu fiz o scan, que é a radiografia, fiz exame de toque, exame de urina, né? Fiz um próprio ultrassom e eles me deram esse diagnóstico.
Aí qual que foi a confusão? Final de ano, para fazer exame, ainda mais exames assim mais complexos, e conseguir um bom médico, é loucura. Não, a gente não consegue assim de última hora. E a Uhum, própria emergência passou para mim que eu tinha que fazer uma cirurgia de emergência, já para retirar esse primeiro tumor, que era no testículo. Até então eu só sabia que existia isso, né? Aí eu fui uhum. pesquisar, não, vai ser tranquilo passar pelo câncer, né? Treina a vida toda. Não, isso aqui é fichinha, sempre com a cabeça assim bem quadrada ainda. Aí, de forma resumida, o início foi isso, Jéssica, assim, foi bem. Eu tentei lidar muito do lado racional, tipo, eu sou forte, eu vou conseguir, eu treino a vida toda, né? Eu ainda me botei muito acima, de grosso modo falando, acima de Deus. Eu Sim. achava que eu conseguia levar no braço e não precisava da dependência dele. Aí o segundo diagnóstico, que foi realmente a massa, né, o tumor, foi no dia é, 3 para fevereiro, de madrugada. Eu tava com essa dor nas costas ainda. Eu já tinha feito essa primeira cirurgia do tumor, dia 9 de janeiro. Aí, quando eu fui na emergência, por conta da dor que eu tinha nas costas, ali o médico já falou: olha, tu tem uma massa de 12 centímetros no teu abdômen. Eu não sei se tu sabia disso, mas você precisa começar o tratamento para ontem. Eu preciso te encaminhar, assim, com ultra emergência para o médico oncologista. Assim, tem que ter um milagre que amanhã tu tenha essa consulta. Isso 4 horas da manhã. Naquele Uhum. momento eu fiquei muito estressado. Eu falei, não, como? Né? Eu quase briguei lá com o clínico geral. Eu falei, como assim? Ninguém me falou nada. Pô, eu fiz um Acabei de fazer uma exame, cirurgia, né? acabei de fazer uma cirurgia, passei por uma porrada de exame. Como é que eles não viram que tinha uma massa desse tamanho no meu abdômen? Aí até que eu me exaltei mesmo ali, né? Eu quase que parti para cima do clínico geral. Aí depois eu falei, pô, mas ele não tem nada a ver, né? Ele fez a parte dele, que é me alertar sobre isso. Aí no dia seguinte eu fui conseguir um oncologista para mim, assim, bem milagre mesmo assim, foram várias bênçãos que teve. Aí a médica falou assim: olha, a gente vai assumir teu tratamento. Eu quero deixar bem claro que não tem muita chance. É uma opção que tu tem, a gente não vai te obrigar a nada, mas antes disso tu tem que assinar vários termos, né, de responsabilidade, que tu vai realmente estar disposto a tentar essa tentativa, porque realmente a gente não vê muita possibilidade. Uhum. Aí nesse enredo, até chegar ao terminal, né, que muitas pessoas devem estar perguntando, pelo nível da gravidade que estava essa massa, e eu não sabia o que que era essa massa, porque eu não podia fazer biópsia, porque a biópsia poderia levar a pegar outros órgãos da região, como ele ficava no reto peritônio, perto do rim, perto do baço, né, os órgãos ali próximo. O próprio médico, né, por incrível que pareça, ele não aconselhou fazer a biópsia, que é É um. interessante, né? Porque a gente que estuda essa parte de saúde, a gente sabe que a biópsia acaba sendo mais perigosa do que É. não fazer, né? Eu mesmo falei assim, olha, eu não, não quero fazer porque eu penso que só pode ser que espalhe mesmo. Mas a médica, como era eu não sabia ainda que era um caso terminal, mas eu tinha essa noção que, putz, não tem chance de cura, assim. Até para remover esse tumor, como é que vai tirar um. Quando eu vi a imagem, era algo assim, ó, É, eu vi a no foto, abdômen. era bem grande, né? Era bem grande, assim, já de início. Daí eu E pensei, para os eu tô- médicos já era metastático, era um câncer já, que já era ia se metade. espalhar. Aham. Já era assim. Aí que eles. Qual que é o planejamento do hospital na época, né? Eles queriam tentar a quimioterapia para ver se ia reduzir os tumores. O tumor, né, na verdade. Porque as células cancerígenas, eles imaginavam que não ia reduzir. Para vocês entenderem uma média, tenho alguns marcadores tumorais. Um dos meus, a média de 0 a 5 para estar índice normais e tratamentos de câncer curáveis, né, entre aspas curáveis, ele é tipo assim, no máximo 500. O meu tava 5.600. Se eu não me engano, é o AFP, marcador tumoral. Quando eu vi isso, né, quando eu bati o olho nesse exame, eu falei, cara, tipo, qual que é a chance? Eu já tinha falado com alguns pacientes de câncer de testículo, que é esse mesmo primeiro diagnóstico que eu tive. Nenhum deles tinha esse nível tão elevado. O máximo que eu comecei com o menino, ele tinha acho que 560, e o dele já era tipo assim, quase impossível de curar. De como que o meu, estando 5.600, vai ter uma possibilidade de cura? Daí eu pensei, olha, realmente, né, só no que eu imaginava ali, eu pensava, cara, é tudo ou nada, só um milagre para me salvar realmente. Aí entra a parte. Quando eu descobri esse tumor, eu pensei, cara, não vai ser na força do braço,
Não tem como eu ganhar isso, o Thiago, sozinho. Vou ter que levar a Deus. E vou pesquisar tudo que eu posso fazer aqui na Terra para que, caso Deus não me cure, eu busque essa cura do Thiago. Vou olhar minhas emoções, vou olhar como é que tá a minha nutrição, Fazer vou minha olhar, parte, né? vou fazer minha parte. É engraçado que E assim, né? Você falou, né? Não tem o que fazer, vou levar pra Deus. A gente deixa pra levar pra Deus por último, né? quando a merda já tá feita. É. Aí realmente foi um momento assim muito forte de conexão ali, onde eu realmente me ajoelhei, orei, chorei bastante e entreguei para Cristo. E naquele momento eu senti, nossa, eu vou fazer de tudo aqui na Terra, eu vou pesquisar tudo. Eu falei assim, pô, por que que eu, um cara jovem, com uma alimentação que, né, não era perfeita, mas também assim não era muito ruim, a alimentação do sistema padrão, mas Ativo fisicamente, né? ativo desde criança, sempre treinei e sempre exercitei. Como é que eu cheguei nesse ponto? Vamos entender como é que surgem as doenças, né? Como é que surge o câncer? Foi aí que eu entrei nessa busca incansável, noite e dia, de como funciona a nutrição, como funciona a fisiologia, a parte mental, a parte emocional, a parte espiritual, como surgiram as primeiras doenças, a explosão do câncer, família Rockefeller, né? E aí vai. Conforme as perguntas forem rolando, eu consigo aprofundar mais esses assuntos. Mas Uhum. principalmente ali em fevereiro de 2024 foi quando deu esse choque assim de preciso estudar e mudar essa minha mentalidade com tudo. O meu Sim. corpo, fisicamente, nutricionalmente falando, mentalmente falando, os hábitos mentais e acima de tudo essa parte espiritual. Porque acho que a alimentação é um dos pilares, né? Eu vejo que é um dos pilares. Uhum. Mas, acima de tudo, a gente sempre entendeu por que que a gente está fazendo isso. E não apenas seguir, assim, de forma muito quadrada, né? Que nem Sim. os cavalos, antigamente, eles tinham aquelas proteção para não enxergar o lado. E eu falei, Uhum. cara, já que eu vou possivelmente morrer, né? Eu pensava, já que eu vou morrer, eu vou tentar fazer de tudo aqui para ficar vivo. E essa foi a ideologia que acredito que me trouxe a ter essa cura mesmo assim de verdade. Que Uhum. é muito sobre a gente ter uma ação aqui na Terra, mas ter fé no impossível, né? A gente fazer o nosso trabalho e Deus fazer a parte dele, que é algo que é a promessa que ele faz pra gente nunca vai ser assim, ele nunca vai nos desapontar. Só que a gente precisa Sim. fazer a nossa parte, porque a gente tem o Sim. livre-arbítrio sobre as nossas ações. De forma bem resumida, é isso, Jéssica. Como foi o diagnóstico inicial? E é interessante que, assim, eu acho que você ter se disposto a procurar, né, a entender, tirou um pouco do seu foco, né, do negócio ali, porque eu acho que deve ser muito difícil você manter uma mentalidade positiva diante de um diagnóstico desse, né? A maioria das pessoas ia se entregar e ia depender completamente do que os médicos falassem. E você não, tipo, você dependeu de Deus, que a parte de Deus não tem como a gente fazer, é tudo permissão dele, né? Uhum. Se ele não quisesse te curar, ele não teria te curado. Mas, assim, você não ficou só nas mãos dos médicos, né? Você buscou conhecimento. E é isso que eu sempre falo aqui no meu Instagram. A gente tem que buscar conhecimento, né? E a gente tem que buscar conhecimento para também dar uma pressionada nos médicos para eles melhorarem, né? Porque Sim, agora a com gente tem certeza. acesso à informação, então eles precisam estar na nossa frente. E graças a Deus a gente tem visto que muitos médicos têm buscado, né, mais conhecimento para poder ajudar a gente não só a mascarar sintomas, mas a cuidar da raiz do problema ali, né, da causa do problema. Uhum. E aqui acho que você falou um pouco também, que eu ia te perguntar antes disso como que era a sua vida, né? Sempre treinou. Engraçado que você era super novo, né? Ativo, e é o que você falou, quando a gente treina, a gente tá acostumado a sentir dor. Então, às vezes, a gente ignora, né? Muitas vezes eu ignoro, que nem dor na lombar, porque você fala, deve ser muscular, né? Dei um Uhum. mau jeito no treino. Então, sua alimentação não era tão ruim, né? Pelo que você tá falando, mas era alimentação Sistemas. tradicional, né? É, Que hoje a gente sabe que não é o ideal, né? sim. Rotina, Mas hábitos. E eu ia perguntar pra você também se você percebia algum sinal de que algo não estava bem. Também não percebeu, né? Foi quando o negócio estava bem feio já. o, o câncer em si, hoje eu entendo que o corpo ele dá sinais, né? O corpo ele responde isso mentalmente falando e fisicamente. Mas por conta da falta de conhecimento da medicina mesmo, né, em geral, até Uhum. chegar na gente, é um caminho muito longo. Antigamente, né, hoje em dia a gente tem acesso, mas antigamente a gente ia assim, teve câncer, vai morrer.
Câncer É. metástaso não tem cura. É morrer 2 vezes, 100% de certeza. Só que como é que eram meus hábitos? Eu acreditava muito sobre a questão de, exemplo, contar calorias, maromba, né? 7 refeições no dia, Uhum. whey, creatina, coquinha zero, todos os dias. Só que assim, a medicina em si, ela trata como algo normal e saudável. Então, na minha cabeça, né, não só na minha cabeça, a cabeça da minha mãe, por exemplo, que me criou nesse estilo de alimentação, era algo normal. E assim, eu Sim. não tenho que julgar ela, ou culpar ela, porque ela teve esse tipo de alimentação sobre a minha vida. Mas Uhum. sim ter a consciência que, putz, eu aprendi, agora eu preciso mudar. Né? Eu não posso seguir dessa mesma maneira. Até porque Sim. hoje a gente tem acesso a conhecimento. Então, basicamente, eu segui assim essa questão de. Eu era uma pessoa realmente mais forte, eu cheguei a ter 87 quilos. Minha altura, em média, para o pessoal ter noção, é 1,80, 1,81. Então, assim, eu tava quase 90 quilos, treinava 15 treinos por semana, um de Tava com uma boa jiu-jitsu. composição de massa muscular, né? Tava forte, assim, eu treinava bem, fisicamente falando, condicionamento físico muito bom. Só que é aquela coisa, né? Muita espinha, muitos gases, o intestino era sempre aquela loucura. Às vezes era bom, às vezes era ruim, às vezes era muito solto, às vezes era muito preso. Sim. Acne, o sono não era tão regulado, dormia mal, muito estresse. Então, assim, só que daí o que que acontece? Eu olhava assim, pá, o Maromba lá faz 7 refeições no dia e tá forte. E ele me indica fazer 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Então eu vou fazer também. Então, aí, replicava por conta do influenciador de internet, né? Ele falava, não, tem esse estudo que fala que tem que comer em 3 horas. Não, tem esse estudo que fala que a coca não tem problema, que tem um limite diário, não sei o quê. Aí acaba que, assim, tu entra nessa linha e acha normal. Aí que eu acho que é o problema. Eu sempre tento trazer aqui na minha rede social que, assim, o problema é que a gente tem que ter a consciência. Se a gente não tiver a consciência que é errado, que existem outras possibilidades, aí acabou. Aí você vai ser um completo alienado o resto da vida. Então eu Sim. segui isso. Tipo assim, eu tinha um resultado bom, só que olha o ponto que eu cheguei para ter que mudar tudo na minha vida. Eu Sim. aconselho as pessoas a aprenderem com a minha dor, né? Não precisar Uhum. passar pelo mesmo caminho. E claro que esses hábitos culminaram, né? Esses hábitos físicos, mentais, espirituais, culminaram a realmente desenvolver o câncer dessa forma agressiva. Eu não tenho dúvida que existe sim um pecado no mundo, né? Muitas pessoas vão sofrer, etc. Mas que os nossos atos estão 100%, eles interferem 100% no que a gente pode mover no amanhã. Exemplo, Com certeza. uma doença de alopécia, um estresse crônico, uma ansiedade, um problema com sono, né? N doenças aí que as pessoas desenvolvem por conta dos hábitos diários, que infelizmente as pessoas, né, os nutricionistas de plantão aí, tratam como normal. E aí que está o Uhum. perigo. Quando eu descobri isso, na época eu não quis comprar essa briga porque o meu foco era a cura do câncer, né? Eu queria estar curado, mas hoje em dia vale muito a pena porque são muitas almas que serão salvas por conta desse sistema que a gente vive hoje. Com certeza. E de alguma forma, hoje a gente sabe que a sua alimentação estava alimentando a doença, né? Sim, Porque um organismo que não descansa, fazer tanta refeição no dia, com certeza você comia bastante carboidrato refinado, né? Arroz, feijão, enfim. Eu sei que é um choque para as pessoas, né? Não sei se para quem tá aqui, o pessoal que segue a gente já sabe o que a gente fala, mas infelizmente, né? É gostoso o arroz e feijão, mas viu? infelizmente tá o tempo todo estimulando a insulina e isso Macarrão, chega. carne moída o dia todo, Então, minha dieta tinha macarrão todos os dias, se eu quisesse. todo dia. Só que para um câncer, isso aí você tá dando alimento para o câncer se desenvolver mais ainda, né? 100%. E qual que foi o caminho tradicional que te ofereceram, né, depois do diagnóstico? Não, isso é algo muito preocupante, porque isso foi quando eu cheguei na nutricionista do hospital oncológico. Ela era uma mulher muito acima do peso, não é assim, ela tava 10 quilos a mais, não. É uma pessoa ali obesa, e ela Sim. falou assim, não, tu tem que cortar algumas coisas, mas é uma alimentação mais flexível, né? A prioridade é que, isso eu concordo com ela, que exemplo, não comer nada que possa trazer uma infecção, alimentos crus, etc, etc, por conta do risco de infecção. Mas não tinha proibições. Exemplo, quer tomar um refri? Toma. Quer comer uma pizza? Come. E aqui nos Estados Unidos, principalmente, a comida é muito ruim. Então, assim, quando ela chegou com esse cardápio, né, eu pensei, não, isso aqui não faz sentido. Aí eu olhava para as baias, né, do próprio hospital, do câncer, e eu via gente comendo fast food, chicken fillet, McDonald's, Burger King. Eu falei assim, olha,
devia ser proibido por lei entrar um fast food aqui dentro. Aí ali eu falei, cara, a gente já tá numa situação que é completamente difícil, assim, muito, muito difícil mesmo. A parte nutricional tinha que ser assim, ó, 100% impecável. Assim, pensa bem, a pessoa, ela tá prestes a morrer, né? Ela tá entre a vida e a morte de todos os dias. A alimentação tem que ser 100% nutricional, muito forte. Se a Sim. pessoa não tiver 100% nutricional no tratamento de câncer, a chance de sobreviver é cada vez menor, assim, é cada vez mais baixa. E é o básico, Uhum. né? A gente não tá falando de loucura. É o básico, por exemplo, coma bons carboidratos, tubérculos, com uma boa fonte de gordura, com uma boa fonte de proteína, com umas frutas de qualidade, frutas que vão ter mais gordura. Troca a tua água normal, que a água aqui é um lixo, por uma água alcalina. Reduz um pouco teus cafés de aqueles café com alumínio, tome um café de grão, mude Uhum. esses hábitos, pegue sol, faça uma caminhada, regule o teu sono. Só que daí eu vi que quando ela chegou com o cardápio, eu falei, não, isso não é possível que seja verdade. Vou Aí, ter que me exemplo, virar, né? reduzir a carne, né, as proteínas, não comer tanta proteína por dia ou por semana. Aí quando eu comecei a ler mesmo assim, eu falei assim, ó, mãe, eu respeito, né, os médicos e tal, mas isso aqui não faz sentido. Eu acho sim que a gente tem que, exemplo, lavar bem as frutas, né, ter uma boa higiene sobre tudo, os alimentos, mas essa questão de não cortar as coisas, eu vou ser radical. Eu quero que Sim. assim seja assim, tudo ou nada. Porque até então era tudo ou nada. Ou eu fazia de tudo para ficar vivo, ou as minhas chances de viver eram bem baixas. Uhum. Então, quando chegou esse cardápio aí do hospital, eu fiquei assustado. Não só eu, mas assim, minha família, né? Todo mundo ao meu redor ficou assim, olha, a gente imaginava que seria um pouco mais rígido, né? Até antes mesmo de receber esse cardápio, a gente já começou as mudanças, cortar o açúcar, ultraprocessado, industrializados, refrigerante, a água, por exemplo, tomar aloe vera por conta Uhum. das azias, das náuseas. Então a gente foi buscando esse conhecimento aos poucos ali, né, de forma bem intensiva, porque era necessário naquele momento. Mas confesso que é assustador isso, que assim, sendo bem sincero, nos Estados Unidos, num bom hospital. Imagina isso ao redor do mundo, como deve ser. Sim. É, a alimentação em hospital é desesperadora, né? E te orientaram a reduzir o consumo de carne vermelha? Sim, 3 vezes na semana o máximo. Quando, na verdade, deveria colocar você numa carnívora estrita, né? É. E Naquele momento seria a melhor opção. Carne, gordura, água e sal, né? água e sal. E é engraçado que na cirurgia do testículo, né, a primeira cirurgia, o meu café da manhã foi hambúrguer. Juro, juro assim, eles me mandaram um hambúrguer completo, assim, e ainda com a opção de pedir um Starbucks, incluído no próprio pacote da cirurgia. E daí, você não comeu? Naquela época, naquele dia eu comi, falei assim, olha, já que não deram aqui pro quarto, eu vou jogar pra dentro. Foi bem dia 9 de janeiro, foi antes de eu descobrir realmente que o negócio estava bem pesado. Aham. Mas isso é comum, assim, eu lesionei meu pescoço há 2 semanas atrás, acabei ficando internado, né, peguei uma É, eu vi. infecção, enfim. Aí no próprio cardápio, né, eu comi salmão, aspargo, e cenoura, todas as refeições, né? Porque era a única coisa que tinha boa no hospital. O Sim. resto era um hambúrguer, ou era aqueles frango seco, bem assim, que é bem comida de hospital. Ou, exemplo, no café da manhã, era omelete, bacon e frutas. Mas o que tem disponível para o paciente é assustador, assim, ao ponto de Uhum. eles dar cookie, chocolate, o próprio hambúrguer, que isso para mim não tem cabimento Não, nenhum. imagina, deveria ser proibido, né? Refrigerante, eles dão refrigerante, assim, não tem uma opção de suco natural, não tem uma opção, por exemplo, de um chá natural, é tudo industrializado, 100%. Isso é assustador, dentro do hospital é assustador. O negócio aí é feio, hein? Aqui não é muito diferente, né? Acho que Aqui aí eles só não fazem a mesma maneira porque realmente, por conta de recursos mesmo, né, dos é. hospitais, Mas aqui mas é uma... assim, as 2 vezes que eu fiquei internada foi pra ter filho, né? Mas é assim, café da tarde é pão com margarina e café com leite. Não tem proteína, pouquíssima proteína eles servem, né? Almoço é aquela pratada de arroz, feijão e, enfim, é triste. Gelatina rodo, como se gelatina fosse, né? Muito bom. Em que momento que você começou a questionar esse caminho ou buscar algo diferente? Você já falou, mas se tiver algo para acrescentar dessa pergunta?
Quando chegou essa questão da nutricionista, foi quando, assim, realmente me deu uma virada de chave. E eu falei assim, não, não faz sentido eu continuar nesse tipo de alimentação. Aí eu entrei pesado no estudo. Aí foi quando eu conheci o Paul Saladino e quando eu conheci o Dr. Carlos Antônio Busardi. Que o Uhum, Carlos, ele tem um instituto bem grande no Brasil de câncer, que ele comenta sobre a dieta divina. Acho que ele é o primeiro disseminador da dieta divina, e o Paul Saladino a gente não precisa nem descrever, né? Ele é uhum, um monstro aqui nos Estados Unidos. Ele morava em Austin, inclusive, é na mesma cidade que eu morava. uhum. E eu falei, olha, eu decorei de trás para frente, frente para trás, os dois livros que ele tem. Realmente estudei bastante ali todo o conteúdo dele. E Aí falei, nos olha, Estados Unidos ele é uma figura respeitada, porque muito, aqui as muito, pessoas chamam muito. de charlatão, né? Porque na verdade, assim, ó, aqui existem charlatões, mas daí assim, é o cara que promete assim o impossível mesmo para a pessoa. Eu vou dar um exemplo, é como se a partir de amanhã eu prometesse a cura do câncer se a pessoa beber um suco de beterraba, por exemplo. Isso é o charlatão aqui. Isso seria o charlatão, né? É o cara que beira o absurdo. Agora não, o Paul Saladino, ele realmente é respeitado. Assim, até as empresas grandes querem patrocinar ele por conta do volume que ele tem, né? Toda a autoridade que ele tem nas redes sociais. É bem diferente. Exemplo, a pessoa ser coach aqui, né? Coach de nutrição, coach de próprio esportes, é algo assim muito respeitado. É bem diferente a cultura em relação a isso. E Uhum. ele, assim, não só ele, mas tem vários nomes com essa pegada mais natural, mais naturalista. Ele foi o cara, assim, por exemplo, o Brandini que botou a cara ali para tomar as porradas, ele que abriu o mesmo caminho para isso. E surgiram vários outros, mas a própria Califórnia, ela tem esse lado de ser natural, a vida saudável, a vida com cortisol baixo, alimentos saudáveis, eles têm essa pegada. E o Paul Saladino, ele principalmente, ele desenvolveu a metodologia dele, ele vive uma vida assim que é muito similar que a do Brandini, que é praia, surf, né? É bem similar mesmo, assim, tem muitas semelhanças, isso eu já até percebi. E para ele funciona assim, de uma maneira assim, muito boa, porque ele fica entre Austin e Porto Rico. Porto Rico é mais praia, mais praia, surf, etc. E Austin ele vive assim realmente onde ele vivia antes, né? Onde ele começou os conteúdos. E para mim é muito bom, porque como eu moro aqui, eu consegui adaptar 100% a alimentação dele para mim. Sim. Qual que é o melhor supermercado? Qual que é a diferença dessa carne para essa? Onde é que é bom comprar fruta? Onde não é? Então foi Uhum, bem interessante. Então, uhum. estudar essas duas personalidades, tanto o Dr. Carlos Antônio Busardi, que ele fala só sobre o câncer, acho que 35 anos ele tem um instituto de câncer, ele já curou assim diversos pacientes. Ele foi o cara que foi na Ana Maria Braga, cuidou dela durante o tratamento de câncer dela. E realmente ele começou a disseminar isso, tomou um cancelamento pesado da nutrição do Brasil. Esse é o Mas doutor que prega a dieta divina. isso, Uhum. ele tomou, acho que até um processo da Associação de Nutricionistas do Brasil, porque ele falou assim, se você não quer ter câncer, a prevenção do câncer, faça dieta divina, como alimentos que Deus criou, pratique exercício físico, pegue sol, né? Enfim, ele faça o básico bem feito, praticamente, em rede nacional. Aí até que tomou umas porradas fortes ali, mas ele ainda continua pregando esse mesmo estilo de vida para os pacientes dele. E é Uhum. impressionante, assim, por incrível, por coincidência, a cura que ele tem sobre os institutos que ele carrega, né? Essa ideologia que ele carrega para os pacientes. Um exemplo que a gente tem é a Ana Maria Braga. Ela mudou completamente a alimentação depois de conhecer o doutor. E ela já pegou, acho que uns 5 cânceres. Acho que ela já passou por 5 tratamentos de câncer. E por incrível que pareça, quando passou pelo tratamento dele, foi muito melhor. Então, assim, tem algumas coincidências que as pessoas às vezes não botam na conta, né? Mas engraçado que a gente não vê ela falando muito sobre isso, né? Não dá, é que quando deu essa polêmica da Janta Divina, o pessoal caiu em cima dela, aí ela passou a responsabilidade para ele, e daí ele falou, até deu uma nota, né, que, não, peço desculpas, até porque ele é um cara mais velho, acho que nem deveria comprar uma briga tão grande dessa. Sim. Mas a associação dos nutricionistas foram pesados em cima dele, porque assim, não é bem assim que funciona, cadê o artigo científico? Olha que Cadê a... loucura que a gente tá vivendo. Às vezes eu paro pra pensar e falo, meu Deus, que loucura que a gente tá vivendo, né? Você tem que Não, explicar por que comer comida natural. Ah, É. e ele falou assim, o simples, cortar refrigerantes, cortar o açúcar, comer alimentos que Deus criou, praticar exercício físico e pegar sol. Assim, são hábitos muito simples.
Só que achar isso ruim, né? Qual que é o artigo científico para comprovar que isso é bom? Aí tá beirando a loucura mesmo. Isso é doideira. Ele fala de gordura? É parecida com a dieta da selva? É bem parecido, só que ele aborda muito, a dieta divina aborda muito a alimentação mais mediterrânea. Por quê? Para o paciente oncológico, eu vou dar um adendo da dieta divina. É um pouco mais difícil seguir 100% a risca a dieta da selva. Por quê? Porque o corpo é muito difícil, assim, a alimentação e o paladar. A gordura, ela acaba aumentando muito no tratamento essas náuseas e essas vontade de vomitar, trava o intestino ou a diarreia. E na lógica do tratamento é que a gente tem que manter o nosso corpo nutricional e que a comida ela desça e consiga absorver. Se a gente empurrar muita gordura no tratamento, isso aqui é um relato pessoal meu, não era tão benéfico. Assim, eu sentia que eu não tinha tanta absorção de nutrientes. Então, eu consumi e consumo, por exemplo, beterraba, cenoura, cebola, tomate, que é muito parecido com a própria aspecto da dieta mediterrânea, que é com base na dieta divina. Só que Uhum, por que da gordura, né? A base dos principais hormônios para o homem tem que ter gordura. Então eu trouxe essa adaptação, principalmente do que eu aprendi com o Pouso Ladino e com o Dr. Carlos Antônio Buzardi. No começo a gente fazia muito equilíbrio, porque eu trato com muitos pacientes, né? Muitos pacientes me seguem. Então se eu falar assim, ó, vamos largar 100% arroz e botar bastante gordura, para ele naquele momento ele não vai ter uma boa nutrição necessária. Não porque a gordura é mal, enfim, mas que uhum, para o paciente tem que ter essa alimentação mais equilibrada ou 100% carnívora. O ponto da carnívora, Jéssica, é que tem um exame que o paciente oncológico ele pode fazer. Eu fiz esse exame que ele pode ser reativo à glutamina. E se ele for reativo à glutamina, ele não pode ter esse excesso da carnívora. uhum, Exemplo, se os pacientes que estão com câncer consumirem muita glutamina durante o tratamento, pode ser que piore o câncer. Mas assim, são raras exceções, são a exceção da exceção da exceção. sim. E realmente para o paciente que está fraco, né, está fadigado, está com náusea, está vomitando, ele está num estresse assim muito alto, o equilíbrio naquele momento é necessário, ou 100% carnívoro. Essas são as únicas dietas que realmente defendo para casos e casos. Mas aí que entra o conhecimento. Putz, Thiago, eu treinava, eu fazia musculação, praticava caminhada, andava de bike. Eu conseguia fazer uma dieta mais restritiva. Agora vamos dar um exemplo. A pessoa nunca fez nada na vida, né? Vive a vida do sistema ali, né? Nem treina, obeso, enfim. Se ela fizer uma mudança muito drástica, o corpo dela não vai responder de forma correta no tratamento. Agora, fazer uma boa adaptação, mais equilibrada, eu acho Uhum, muito importante. Claro que é a minha visão, né, o meu ponto, mas o Paul Saladino e o Dr. Carlos Antônio Buzardi, eles compartilham a mesma ideologia, só que um pouquinho mais equilibrada para doenças, né? O equilíbrio uhum, que eu falo é, ou a pessoa vai fazer esse exame da glutamina para ver se consta que piora o câncer dela por conta da glutamina, ou ela vai 100% uma dieta carnívora. Eu sim. conheci um cara que ele tinha esse problema, ele não podia comer a glutamina, e é assustador ver a dieta dele, né? Sem o consumo da proteína. Ficou muito fraco, muito, muito fraco, assim de pele e osso mesmo, um cara um pouquinho mais alto que eu. Mas ele deixou claro, eu não consigo comer, né? Eu não posso comer nesse exato momento. Mas Sim. depois eu vou voltar ao normal, porque eu não consigo viver sem a proteína. Uhum, Mas que estava naquele momento, ele falou assim, é muito uhum. difícil mesmo. É, Mas uma é o que eu pessoa falo, que tá numa alimentação que a gente fala do sistema, só dela cortar ultraprocessado açúcar já seria meu ótimo, né? Deus, E cortar eu não sei. ultraprocessado, açúcar, refrigerante, pegar sol e praticar uma caminhada, ela já está 90% na Ah, frente de muito paciente. e eu não sei, né? Você pode me confirmar. A dieta da selva a gente consome frutas. Eu acho que no momento de tratamento não é interessante, né? Eu Consumo consumia de as muitas frutas. frutas cítricas por conta do paladar. Exemplo, Hum. quando eu amo ovo, como ovo todos os dias. Eu parei de comer ovo no tratamento de câncer. Porque o paladar, ele muda assim, é da noite pro dia. Hoje tu acorda com vontade de comer ovo, amanhã não. Então eu mesclava sempre frutas orgânicas, eu não consumia nada assim que tinha agrotóxico, nada pesado. E sempre assim, como opção de, por exemplo, eu vou começar uma alimentação. Aí eu jogava fruta antes de, por exemplo, comer um prato para abrir o paladar, o meu paladar ele realmente melhorar ali naquele momento. Aí comia a refeição e terminava com a fruta. Por quê?
As pessoas têm muita ânsia e muita náusea e até os vômitos. Então eu usava de forma estratégica, nunca no excesso. E lembro que eu sempre trazia no meu Instagram que era o quê? Eu me movimentava muito, muito, muito mesmo. Eu andava durante a quimioterapia, eu caminhava todos os dias 40, 50 minutos, eu praticava musculação, eu andava de bicicleta, então eu gastava aquela energia. Agora, o contexto do paciente que está 100% ali acamado, não faz sentido. Não faz Uhum. sentido mesmo. Até por É. conta, né, da frutose que vai para o organismo e pode ser muito prejudicial. Porque nesse momento o ideal é controlar a glicemia, né? Com Então, certeza. o que você falou, se for consumir frutas cítricas que têm baixa carga glicêmica, né? E as gordurosas, né? Abacate, enfim. Eu também não sei se dá pra comer, né? Que nem você falou. Não deve tolerar, Abacate, né? por incrível que pareça, o abacate eu consumi muito e hoje eu trouxe 100% para minha alimentação. Ah, conseguia comer, porque é uma ótima opção, né? É, Aí, coloquei aqui. Na prática, o que que você mudou primeiro? Alimentação, jejum, sol, rotina? Por onde que você começou? Primeira coisa foi essa questão do lado espiritual, de pedir para Deus me dar sabedoria, e depois foi para os hábitos físicos e nutricionais juntos. Eu falei, ah, é tudo ou nada, então eu vou treinar todos os dias, nem que seja uma caminhada, eu vou caminhar, eu vou movimentar, vou pegar sol. Os médicos falaram que não era para pegar sol, que era proibido, proibido mesmo. Mesmo Eu quando você falei, estava não, internado? desde o primeiro diagnóstico já era para cortar o sol. E o Gente, exercício mas, físico. gente, imagina. Mas quando você estava no hospital, você conseguia tomar sol ou não? Eles não É, deixavam. no hospital não, porque a minha quimioterapia eu nunca cheguei a ficar internado. Eu Ah, ia tá. pro hospital e voltava para casa, por conta que eu estava muito bem. Então eu tinha essa opção. Então, um exemplo de rotina, eu acordava às 7, daí tomava o café da manhã para não ir de barriga vazia para quimioterapia, era umas 5 horas de quimio e voltava 1 hora da tarde. Aí almoçava, ou às vezes no hospital ou em casa, aí eu já ia pro sol. Aí eu ia pro sol de cueca, ou às vezes ali de calção, pé na grama e Bíblia na mão. Ficava ali 1 hora, 1 hora e meia, 2. Não aconselho todo mundo fazer isso, por quê? Porque o meu corpo ele já está acostumado. Eu pego o sol já desde criança, eu sou de Florianópolis. Então eu Uhum. cresci mar e água. E isso foi muito importante para minha cabeça e principalmente conexão com Deus. Era muito necessário aquele momento de pisar na grama, né? A troca dos íons, a questão do sol, conexão com Deus. E isso Uhum. foi um hábito que assim que virou quase terapêutico. Eu chegava das quimioterapias e ia pegar meu solzinho ali, né? E assim, tem até os vídeos que eu tenho o Porter, eu só tampava o Porter para não criar o queloide, que acabou criando, mas também é só estético, né? O importante é que eu estou vivo hoje. E Sim. fazia isso assim, ó, todos os dias. Claro, tava chovendo, não ia pegar sol. Mas Uhum. o dia que tinha sol, eu fazia isso todos os dias. E a A alimentação, ela sensação. entrou junto. Ah, tá. Pode continuar. Aí a alimentação eu entrei junto, assim, bruscamente. A minha mãe, glória a Deus, né? Tanto minha mãe quanto minha mulher, elas estavam junto comigo nesse momento, me ajudando, né? Me forçando mesmo a fazer essa prática da alimentação correta. Toda a alimentação foi feita em casa, 100%, e água alcalina. Foi assim, tudo de uma vez só. Eu falei, já que vamos tentar, vamos fazer assim, vamos entregar o 1000%. Uhum. Aí foi. A gente cortou ultraprocessado, industrializado. A gente comecei a consumir carne todos os dias, frango com gordura, peixe, eu gosto de mão, abacate. E eu fazia as mesclas, exemplo, às vezes eu comia sardinha, muito pelo paladar, muito abacate, muito guacamole, muito, muito, muito mesmo, porque Uhum. essa parte mais cítrica era muito importante. Então, assim, um snack que eu fazia era abacate, cebola roxa, tomate e, assim, uns 5 limão. Aí comia de colher, que era uma gordura boa, né? E, assim, precisava nutrir meu corpo de alguma maneira. Então, quando eu tava mais fraco, assim, nutricionalmente falando, não consegui me alimentar muito bem hoje, eu fazia esse snack e botava pra dentro. Aí, Uhum. por exemplo, comia uma laranja de sobremesa, né? Uma mexericazinha ali, mas sempre nessa movimentação. Eu sempre falo uma frase aqui nas minhas redes sociais que a cura, ela vem no movimento, né? Tu quer curar alguma coisa, tem que se movimentar. Mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, tem que ter esse movimento na sua vida para que tenha essa transformação. Mas É. desculpa te cortar, pode falar. Movimento é vida, né? Com certeza. E não, eu ia falar que o bem-estar de tomar sol é instantâneo, né? É instantâneo. Você toma sol, se você estiver triste, na hora você vai ficar bem. E você falou, né? Ah, eu tô acostumado a tomar 1, 2 horas de sol. Mas é que eu ensino aqui. Eu sempre falo, gente, 20 minutos todo mundo pode pegar. Então, tá sol, é que tem dia que você falou, né? Tá chovendo, mas tá sol, 20 minutinhos, não toma muito tempo do dia. E qualquer pessoa deveria fazer isso, né?
E com certeza você não se alimentava preparando suas comidas com óleo vegetal, né? Não, não. Antes sim. Antes do tratamento sim. Sim. Mas depois a gente só usou manteiga e óleo de coco, só. Não usamos mais. Jamais que usaria óleo de soja, enfim, né? Não, não, não. E o nutricionista indicava, mas a gente cortou. A gente chegou assim num ponto mais crítico de só manteiga ghee e só óleo de coco, Uhum. bem natural mesmo, bem firme mesmo assim na alimentação, porque eu sentia o quê, Jéssica, sendo bem sincero, quanto mais limpo eu vivia, por mais difícil que era fazer esses hábitos, melhor eu me sentia. Então a lógica é, vou me sacrificar um pouquinho aqui na alimentação, de treinar, caminhar, mas eu vou ter qualidade de vida, ao ponto de alguns dias eu esqueci que eu tava com câncer. Olha. Isso é doideira. Assim, de estar fazendo uma caminhada, andando de bicicleta, ou às vezes no momento de família, vendo um filme, jogando um jogo ali de tabuleiro, tipo assim, tu esquece. Eu falo assim pro pessoal que me segue, pro meu grupo, eu vivia momentos que as pessoas, eu não sentia que eu estava com câncer, eu me sentia tão bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, que é como se a doença já tinha sido curada naquele momento. E eu Uhum. carrego isso, né? Eu falei assim, olha, a gente tem que trazer esse bem-estar na nossa vida. Que a gente tem esse bem-estar. E o sol, né? Eu até brinco, quando não tem sol, eu fico até meio depressivo aqui, meio É. estressado. Uhum. O mal mesmo. É interessante porque a mentalidade também eu acho que é essencial nesse processo, né? E querendo ou não, é a forma da gente exercitar a fé, né? É manter uma mentalidade positiva de que, né, vai dar certo. Todos os dias, todos os Apesar dias. de ser, eu imagino que não deveria ser nada fácil, né? Não, não. É, os É, médicos deviam se surpreender também, né? aí que tá. É, a minha oncologista, ela era muito séria no início. Exemplo, ela nunca deu um sorriso assim até os primeiros exames darem muito certo. Ela era tipo assim, não, vamos tentar esse aqui, sempre assim bem séria mesmo. Hum. E eu falava, tô fazendo isso. Não, eu troquei minha água para isso. Daí eu falei, tem alguma diferença eu trocar a água normal de garrafinha para uma água alcalina ou um filtro? Ah, não, água é água. Eu falei, tá, mas eu vou trocar. Tem problema? Não, problema não vai ter. Ah, não, eu tô comendo mais produtos naturais, tô comendo carne, isso, aquilo, tem problema não. Ah, tô pegando sol todo dia, tem problema? Ah, não, sol tem problema, tem que tomar cuidado, pode ser que dê mancha, não sei o quê. Daí eu olhava assim, olha, tem certas coisas que a gente tem que botar na balança, né? Pô, o sol ali, claro que às vezes eu realmente ficava muito mais tempo, de 10, 20 minutos, que geralmente é o recomendado. Mas eu falei assim, olha, me sinto bem e me sinto mais feliz. Tem vídeos e fotos, eu deitado na grama, assim, o corpo inteiro, pegando sol. Eu tinha esse hábito, assim, como sagrado. Todos os dias eu fazia. E os Uhum. médicos, eles não se surpreendiam tanto. Eles até achavam assim, esse menino aí deve estar meio doidinho, Maluco. tá falando essas coisas aí. Mas no fim deu certo. É. O que é uma mancha, né? Perto de uma cura. O que é, que nem você falou, queloide? Que É. se lasque, né? O importante é É, estar vivo. deixa eu ver. Teve algum momento que você percebeu claramente que o seu corpo estava respondendo? O que Aí, mudou? aí entra um fator que eu acho que eu vou envolver a parte mais espiritual. Eu falo muito sobre aceitar a cura antes da cura, né? Que é o poder da gratidão, de forma muito lado da fé. No dia que eu descobri esse tumor, eu realmente entreguei para Cristo e declarei: não, eu já estou curado, eu aceito essa bênção, eu vou fazer de tudo para que eu consiga correr atrás dela, caso o Senhor não me abençoe, mas se me abençoar, a obra está cumprida. Ponto final. Uhum. Então, a minha cabeça, a mentalidade era: eu já estou curado, eu estou apenas vivendo um processo. E que, se Deus quiser me curar hoje, Ele vai curar, mas se Ele quiser me curar daqui a 10 anos, tá tudo bem. E isso não me preocupou em relação aos exames. Mas, por incrível que pareça, quando eu trabalhei um perdão pessoal meu sobre o meu pai, que eu tive um pai ausente, de um exame para o outro, exemplo, na terceiro ciclo por 4, eu fiz um exame para ver os marcadores. Aí, nesse exame, depois de ter feito essa coisa do perdão, esse exercício do perdão, essa parte mental de aceitar a cura, todos os meus marcadores estavam zerados. Aí eu lhe falei, eu tenho certeza que tudo isso que eu estou fazendo junto com Deus deu certo. Agora eu Uhum. só preciso continuar com essa mesma fé, com esse mesmo comprometimento, que agora a gente está no final do segundo tempo, né, nos 45 ali, nos acréscimos, que estamos mais perto da cura, né, da cura concreta, que é a remoção ali do tumor. Aí entrou numa fase que
ali eu vi que eu estava realmente correto no que eu estava fazendo, mas que eu precisava de mais fé. Por quê? Quando eu fui fazer esses exames, os marcadores zeraram, todos, que já era assim, sobrenatural, segundo a medicina. Mas o tumor aumentou. De 12 ele foi para 24. Aí eu pensei, Caraca. não, seja o que Deus quiser. Deus me prometeu essa cura, eu vou estar curado. Eu já aceitei essa cura, eu vou correr atrás disso. O que que eu posso fazer para chegar na cirurgia bem, né? Para que eu tenha uma taxa de vida grande? Tenho que treinar, aumentar meu peso, pegar sol, trabalhar meu cardiovascular para chegar bem para a cirurgia. Então a minha cabeça não era na consequência ou o que estava ruim, era o que que eu preciso fazer para melhorar. O que que eu posso fazer aqui, minha equipe, né, minha família, para que todo mundo caminhe ao ponto de que tudo vai ser bom para a cirurgia, né? Que os médicos eles façam uma boa cirurgia de remoção. Uhum. E quando chegou essa cirurgia, foi quando realmente os deram uma bambeada, porque foram 6 especialistas e eles queriam tirar baço, vesícula biliar, botar bolsa de colostomia, mexer no intestino grosso, mexer no fígado e mexer na horta e no rim. Aí eu pensei, nossa, eu vou virar um poder. E a taxa da cirurgia era mais chance de morrer do que sobreviver. Assim, eu tive que assinar vários termos de responsabilidade, sabendo que eu ia para essa cirurgia e que provavelmente eu não teria essa volta, né? Era mais chance de não voltar do que ficar. Uhum. E além do mais, eles não sabiam o que eles iam fazer. Eles falaram assim, Thiago, a gente precisa te abrir, a gente está com toda a equipe dos especialistas, né? O gastro, a gente vai ter o cardiologista, o urologista, o fulano X, Y, Z. A gente vai te abrir e se a gente precisar do cardiologista, a gente vai chamar ele. Se precisar do urologista, a gente chama ele. A gente vai ter 3 urologistas, oncologista com as duas formações como a gente tem, né? A gente não sabe como que a gente vai tirar isso. E esse é o problema. Se a gente não sabe como vai retirar, a gente não sabe se tem taxa de sobrevivência. Então ficou nesse limbo, né, de incerteza mesmo. Mas Uhum. eu pensei, olha, Deus foi tão bom comigo, foi tantas bênçãos até agora, não vai ser essa que ele não vai cumprir. Então, entre finalizar a última químio e essa cirurgia foram 2 meses. Aí foi 2 meses de treino, alimentação, sol, todos os dias sem errar. Eu era até meio doidinho, né? Ficava ali, às vezes assim, não tinha treinado ainda, 8 horas da noite. Não, eu vou ficar aqui 1 hora na esteira. Não, eu vou aqui fazer um treino na garagem, nem que seja Você se uma preparou para um fisioterapia. campeonato, né? 100%, 100%. E deu certo. É. E a hora que você acordou, depois da cirurgia, você falou, meu Deus, A cirurgia tô é um pouco vivo. engraçado. Ela foi 11 horas e meia de cirurgia. Programado era ficar 3 dias internado, entubado, e 15 dias no hospital. No dia da cirurgia, depois de 15 horas eu acordei. Aí eu acordei, tipo, eu não, sendo bem sincero, eu acordei no susto. E queria levantar, queria falar e não conseguia falar, né? Tava completamente ali sedado. Aí o médico falou assim, ó, tu acabou de acordar de uma cirurgia de 11 horas e meia, você ficou 15 horas e meia sedado, quanto mais tu falar, tu vai vomitar, você precisa ficar de repouso. Você não tem noção da gravidade da cirurgia que você acabou de passar. Eu, não, mas eu quero ver como é que tá, eu quero ver a cicatriz e nesse de movimentar, vomitei. Uhum. Aí ele pegou e falou assim, não, tem que ficar parado. Aí quando eu vomitei assim, eu deitei e caiu a ficha. Eu falei, caraca, eu tô vivo. Aí eu Uhum. fechei meus olhos, fiz uma oração e realmente agradeci pela vida. Aí, nessa madrugada, fui pro quarto. Do quarto, no meio da noite, a médica chegou, uma enfermeira chegou e falou assim, Thiago, você quer sentar? Você quer se movimentar? Eu falei, claro, eu tô passando mal aqui, não aguento mais ficar deitado. Ela me sentou, foi uma das piores dores que eu senti na vida. Aí eu perguntei, eu posso andar? Dela, andar? Não, acho que só pode andar depois de 7 dias. Deu, não, não, Nossa. eu tenho condições de andar. Aí eu levantei, andei tipo, da cama até a porta. Daí eu falei, não, eu quero andar mais. Eu, não, mas anda pelo menos umas 2, 3 vezes, né? Da cama pra porta, da cama pra porta, fiz isso. Aí ela abriu a porta e falou, não, vamos andar então. Aí ela me desconectou, ela fez assim uma improvisação, porque ela não tinha autorização de liberar esse andar. Eu enchi o saco dela ali para liberar, porque eu queria me movimentar. Eu sabia Uhum. que isso era importante para a minha recuperação. Aí eu dei assim umas 3 voltas em volta assim da baia principal dos enfermeiros e sentei.
Aí quando eu voltei, a enfermeira falou assim: eu trabalho nesse hospital há acho que 20 e poucos anos, eu nunca vi um paciente fazer isso após uma cirurgia da gravidade da sua. 11 horas e meia de cirurgia. Parabéns. Ela pegou e saiu, né? Aí no dia seguinte, eu andei novamente, bastante, acho que 2, 3 vezes no dia, e subi um lance de escada, 3 vezes. Olha, No terceiro dia, repeti a mesma coisa. No quarto dia, o médico veio e falou assim: Thiago, é impressionante a tua recuperação. A gente vai te mandar para casa, você vai ganhar alta, porque não faz sentido você ficar aqui. A sua recuperação vai ser melhor em casa. Aí eu fui para casa, assim, honrando muito ao Senhor pela aquela vitória. Tava assim, um pau da rabiola mesmo, né? Eu saí de 81 quilos para 63 em uma semana. Foi algo assim muito drástico, mas fiz uma boa recuperação. E aquela coisa, para quem ia ficar 3 dias entubado e 15 dias no hospital, no quarto dia eu ganhei alta. Então, assim, uhum, tem certas coisas que exigem a nossa ação, mas 100% dependência de Deus. sim. Daí já voltou a tomar sol também. Já vou ter uma só, mesmo não gostando. Perguntaram aqui, nesse tempo todo você levava a vida de trabalho ou só se concentrando em melhorar e ficar pronto para a Não, cirurgia? não só eu, mas como minha mãe também se abdicou 100% de tudo para focar no tratamento. Uhum. E é um ponto que eu não tenho nenhuma vergonha de falar. Eu tive que fazer vaquinha, tive que levantar dinheiro na internet. Muita gente me ajudou, muita gente orou por mim. No dia da cirurgia, a gente tinha 40 mil pessoas em oração. Você já tinha Pra... audiência aqui no Instagram. Eu tava começando a crescer assim. Eu devia ter, no dia da cirurgia, 150 mil pessoas que me seguiam. Eu Uhum. mostrava só o meu dia a dia. Eu falava assim: pessoal, hoje eu comi isso, hoje eu fiz isso, hoje eu tô mais desanimado, hoje foi bem difícil. Hoje eu sempre fui muito realista, muito sincero com todo o tratamento. E Uhum. realmente foi assim desafiador, mas foi muito importante todo esse apoio da internet. E claro, Sim. na internet, ao mesmo tempo que te apoia, ela te dá umas facadas de vez em quando. Muita gente duvidou, muita gente falou que eu tava fazendo isso só por hype, que era mentira, que era tudo montagem, que era IA, que eu tava fazendo isso para ganhar dinheiro, né? E por aí vai. Olha. Mas a internet é esse mar aberto. Mas o carinho compensa, né? Ah, com certeza. As orações, principalmente. Deixa eu ver aqui o que mais. Claramente, quais foram as maiores dificuldades nesse processo? Teve medo, insegurança, pressão de outras pessoas? Já falou mais um pouco também, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa. Acho que o maior medo acho que a maior insegurança, na verdade, foi entender que eu poderia não ter força. Então, qual que é a lógica? Eu pedia muito para o Senhor que o Senhor me desse força e eu agradecia pela essa força, força e sabedoria. E eu pensei no ponto que eu pensei, putz, acho que meu corpo ele não vai responder mais. Eu não sei se eu vou ter essa força que eu tenho hoje até os últimos dias. Aí que a gente se engana, né? Quanto mais fraco a gente está fisicamente, mais forte a gente está espiritualmente. A Uhum. nossa força não vem exclusivamente do braço, né? Ah, eu sou forte, eu sou aquilo, mas sim de Deus. Então, entender isso foi um momento assim mais de crise, que eu pensava, putz, cada quimioterapia que eu faço, eu fico cada vez pior. Essa cirurgia foi desafiadora. Será que eu vou ter força ainda? Eu via como a minha fé, ela ia forte e voltava fraca, assim, volta e meia, né? Ao mesmo tempo Uhum. eu confiava, eu tinha essas crises de pensar, putz, será que Deus vai me honrar com força, com sabedoria? Será que eu vou ter essa força suficiente para ir para o próximo capítulo, né? Para ter Uhum. uma boa recuperação, para não pegar uma infecção, para isso, para aquilo. Só que é muito falha a nossa fé. Então, essas crises é normal que tenha. Eu tenho assim até hoje, eu não vou falar que eu sou perfeito. É normal que a gente tenha, mas é importante que a gente relembre de todos os milagres que Deus fez na nossa vida. E, muito importante, que a gente continue cada vez mais melhorando os hábitos que a gente tem hoje. Que a gente não fique estagnado, né? Exemplo, Sim. busque estudar mais, busque praticar exercício físico, ter uma boa alimentação, estresse, emoções. Tudo isso tem que estar sempre melhorando. Então, acho que Uhum. essa é a maior crise que eu tive, né? Essa crise de achar que eu perderia essa fé ou que eu não teria força suficiente. Isso é algo que é muito comum, principalmente em momentos de dificuldade. Uhum. Nossa, mas foi bom demais, né? Em algum momento deve dar um baque mesmo. Essa cirurgia grande foi a última que você fez. Você fez quatro, né? Essa cirurgia foi a terceira, e depois eu só fiz para retirar o pórter, o catéter, que é uma cirurgia de 40 minutos ali, que é rapidinho, mas daí foram a primeira cirurgia para tirar o testículo e o tumor, botar o catéter, a do tumor para retirar o tumor grande, a grande massa, a metástase, e a última para retirar o catéter novamente.
Uhum. Daí E foram quatro essa cirurgias. cirurgia grande, os marcadores já estavam zerados, então era Então, tirar assim, e esperar o sucesso, né? aí que é a incógnita que eles tinham, né? Os marcadores estavam zerados, mas o tumor cresceu. Então, provavelmente, era outro tipo de câncer, já que não tinha feito a biópsia. Então, eles queriam entender de onde que surgiu essa metástase. Aí, com a retirada do tumor, eles fizeram a metástase, aí descobriram que realmente ela se originou no testículo. Acho que 5% desse câncer, ele saiu do testículo e foi para o reto peritônio. Aí acho que 90% era teratoma e os outros 10% eram alguns outros tipos de tumores. Que Uhum. eles tem uma lista lá bem grande na patologia, eu não lembro de cabeça, mas na própria biópsia eles falam que a origem foi no testículo. É realmente um milagre, né, Thiago? Não, não só um, foram vários, vários, vários mesmo. É surreal. Se você pudesse orientar alguém que está passando por um problema de saúde hoje, qual seria o primeiro passo? Acima de tudo, é aceitar, entender que é possível a cura em Cristo e buscar de todas as maneiras possíveis aqui na Terra caminhos que você possa fazer para melhorar a sua condição de vida. Exemplo, a pessoa está com câncer, vamos buscar alimentação melhor, bons hábitos mentais, espirituais, físicos, praticar exercício físico. Mas eu nunca treinei, vai treinar agora. Nunca me alimentei bem, vai alimentar bem agora. Nunca peguei sol com recorrência, vai pegar agora, né? Tudo isso tem que mudar drasticamente. Quando a gente Uhum. está no tudo ou nada, sem assim, sem ser grosso, mas não pode arregar, tem que ser assim, ó, é 100%. Não, eu Uhum. tenho 1% de chance de dar certo. Então é nesse 1% de chance que eu vou dedicar 100% da minha fé. Também é importante que tenha isso. Claro, pessoas que estão passando por dificuldade. Agora, se você não está, trabalhe a prevenção e a qualidade de vida, para que você não tenha doença e que você busque ter essa qualidade de vida cada vez melhor. Mudança física, mudança mental, né? O pessoal Uhum. fala muito sobre alimentação, sobre a dieta, né? A dieta da selva, a dieta divina. Mas se sentir bem com o corpo, com a mente, né? Com o espírito, botar uma roupa que você gosta, né? Ter cabelo. Pô, eu fiquei sem cabelo 10 meses. Hoje meu cabelo cresceu, que eu tenho que cortar aí todo mês. Uhum. Então, por mais simples que seja, isso muda muito a nossa qualidade de vida. Poder dar Sim. um trote na praia, poder nadar, poder treinar, voltar ao Uhum. jiu-jitsu, que é algo que eu amo fazer. Então, assim, isso as pessoas geralmente não olham, mas eu sempre boto que busque fazer toda essa recapitulação na sua vida para que você volte a ter essa qualidade de vida. E é tudo Sim. ou nada. Não caia nesse papo que tem que ser equilibrado. No momento de dificuldade, é tudo ou nada. Não busque Hum. equilíbrio. E não busque conforto na comida, né? Não, ixi, tem que ser um sacrifício todo dia ali. Mesmo ruim, tem que botar para dentro. É uma coisa que infelizmente eu vejo, eu sou evangélica, né? Eu vejo Uhum. muito no meio evangélico A gula? esse pecado, a glutonaria, né? O crente não bebe, não usa droga, mas é um problema grande, né? Essa liberdade que eles têm de tudo é motivo para comer um monte. Então lá na minha igreja, eu sou a chata, né? É um pecado que poucas pessoas falam, mas vai levar muito, muito crente para ter uma vida muito ruim mesmo. Sim, e tipo assim, eu vejo crente lá da minha igreja com diabetes e eu não consigo ficar sem comer doce e comendo doce, sabe? Gente, enfim, né? Triste. Complicado. Mas é uma coisa Mas a gente pouco vai mudar. abordada. A gente Hã? vai mudar isso, a gente vai Amém, mudar isso. Eu pego no pé de todo mundo lá, não tô nem aí. É. Porque é uma coisa pouco falada nas igrejas, é um assunto muito delicado, né? Deixa eu O ver aqui. primeiro pecado foi o fruto, né? É É, muito sério, as pessoas não têm noção disso. exatamente. Hum, o que mais mudou na sua vida, além da doença em si? Energia, mentalidade, forma de enxergar a saúde? Acho que foi a forma de enxergar a vida. Principalmente essa questão de não buscar mais nada físico, mas tudo 100% espiritual. Uhum, Exemplo, Thiago, então você quer dizer que você não quer mais ter uma casa boa, ter dinheiro, isso, aquilo? Não. Que tudo que eu busco fazer hoje é que as pessoas estejam mais conectadas com Deus, espiritualmente falando. Exemplo, uhum, você larga o ultraprocessado, larga o doce, larga álcool, vícios, etc. Consequentemente, a consequência desses hábitos vai trazer uma vida mais próxima aos hábitos de Cristo. A pessoa é viciada, sei lá, em pornografia. Ela largou, mudou a alimentação, começou a treinar, buscou ter qualidade de vida, pegou sol, aumentou a texto, perdoou o pai, perdoou a mãe.
se conectou com Cristo, estar mais próximo a Ele. Então esse é o meu principal objetivo hoje, porque no câncer eu podia ter R$ 1 bilhão ou ter R$ 0. A cura não vinha de ninguém a não ser de Deus. Então, quando você passa por esse aspecto de vida ou morte, o dinheiro, né, o financeiro, o material, não importa. Uhum. Apenas o espiritual, que é a vida eterna, né, que é estar mais próximo de Cristo. Então, essa, Sim. sem sombra de dúvidas, foi a maior lição que eu tive. Uhum. E na sua visão, vamos falar uma coisa agora interessante, como que Uhum. funciona esse sistema, né, que você passou por tudo dentro de um sistema de saúde. E a gente sabe que primeiro a pessoa é levada a adoecer por conta do estilo de vida, né? Que é através da alimentação, de propaganda, de marketing, enfim, a gente vê até, infelizmente, os nutricionistas mergulhados nisso, né? Eu acho que por pura. É cegueira mesmo, né? Eu não acho que eles fazem Por mal. por. Alguns acho que até já. Acho que fazem, mas acho que a maioria não faz. Ó, E é porque daí ganha dinheiro, né, os que fazem por mal. então, mas assim, eles levam a gente a adoecer e depois induzem a gente a pensar que não tem saída, que no seu caso, né, para os médicos não tinha saída, certo? E que você dependeria de tratamentos caros pro resto da vida, né? Ou talvez que você fosse perder a vida ali. Como que Eu, foi isso para você? Que você sentiu isso na prática? Você falou, você comentou comigo o valor alto que você pagava por quimioterapia, né? eu vou dar o ponto do terminal. Quando eu descobri a cura ali, né, que eu peguei todos os marcadores, a patologia, né, no papel, eu já tinha essa certeza em Cristo. Mas nesse dia, a minha mãe comentou assim, ó, Thiago, lembra que no início do tratamento foi muito difícil a gente conseguir respostas para como a gente poderia tratar o câncer? É que os médicos eles não queriam assumir teu caso, porque aqui nos Estados Unidos tudo é processo, e caso eles perdessem o teu caso, tu poderia processar, né, a família processar o hospital. Então os médicos eles não queriam, mesmo eu chegando no hospital, eu falo assim, ó, eu quero pagar o tratamento. Eu quero assim, quero entender por que que eu tô assim. Não, eu quero pagar. Eu fui em alguns médicos, tomei algumas negativas até que chegou essa Megan, a minha doutora. E por que que ela chegou? Porque teve uma mulher que me segue, uma americana, que ela passou pelo câncer e era diretora-geral dos 3 principais convênios do Texas. E ela falou pra minha mãe, o câncer do Thiago não tem cura, os médicos não querem assumir, a Megan vai assumir porque ela é a única que acredita que tem essa possibilidade e ela não tem medo do processo. Basicamente é isso. Então, quando eu descobri isso, eu falei assim, ó, eu já imaginava, né, pelo nível da gravidade que tinha sido o tratamento, mas me veio a refletir, por que que eles não quiseram assumir o caso? E por que que eles já dão como terminal, né? Por que que eles não quiseram fazer isso? Aí, como eu já tinha estudado muito sobre a família Rockefeller, como funciona todo esse sistema, aí virou a última chave, que é, de fato, tudo culmina para que a gente tenha uma alimentação ruim, maus hábitos físicos, mentais e espirituais ao longo da vida, não assim de uma porrada só. Exemplo, tu comer um McDonald's hoje não vai te dar um câncer amanhã, mas faz isso ao longo da tua vida. Comer uma margarina hoje não vai te fazer mal. Até vai, né? Vai dar uma dor de barriga aí. Mas pensa fazer isso ao longo da vida. Só que daí não é apenas um hábito, são vários hábitos. Aí o outro ponto, uma quimioterapia, US$ 9.000. Uma cirurgia, US$ 150.000. Pensa todo o sistema da população americana fazendo isso a vida toda, décadas e décadas. Faça, para quem está na live, depois de encerrar a live, pesquise quais são os tratamentos mais caros do mundo, qual que é o tratamento que mais dá lucro. É o tratamento oncológico. Onde estão os maiores indícios de fábricas de dinheiro, né, do mundo? É o tratamento oncológico. É assustador quando tu faz essas pesquisas. Aí Uhum. você vê, vai no supermercado, um Walmart, por exemplo. O que que tem mais no Walmart? Ultraprocessado, industrializado, sucrilhos, as próprias rações, né, a ração do governo. Só que assim, ó, de 100 alimentos que tem lá, 2 são alimentos saudáveis. 98% são alimentos ruins. Acho que não deveria nem ser considerado alimento. Então é Uhum. impressionante quando você vai ligando esses pontos. Você não precisa ser nenhum cara extremamente inteligente, é o mínimo de pesquisa que você vai entender ali e é assustador. Aí quando eu Uhum. pensei nisso, eu falei assim, olha, queimou no coração de mostrar a verdade para as pessoas, né?
vou tomar umas porradas agora na cara, vou começar a passar esse conhecimento para frente, porque imagina quantas vidas eu não posso salvar indiretamente, quantas pessoas não podem ser libertas desse conhecimento. Sim. Significa que a pessoa tem que mudar tudo, né, drasticamente, da noite pro dia? Se estiver passando alguma dificuldade, sim. Se não, vamos trazer uma adaptação. Vamos, faz uma dieta carnívora, faz uma dieta da selva, faz uma dieta divina, mas Uhum. faça e busque o conhecimento. Entenda o porquê que você está fazendo. E não apenas, ah, vou fazer a dieta da selva porque a Jéssica faz, vou fazer a dieta divina porque o Thiago faz. Não, busque entender. Ah, Busca entender. por que eu posso pegar só 20 minutos por dia? Por que é melhor comer margarina do que manteiga? Por que Uhum. que o refrigerante zero faz mal? Por que que a gente tem diferença de uma água para outra? Por Uhum. que que a proteína animal é a melhor proteína que tem para comer? Que soja é ruim? E começa a fazer essas pesquisas e realmente ligar os pontos, tu vê que realmente o sistema, né, as big pharmas, as empresas alimentícias, tudo combina para que chegue no final. Qual que é o final da vida Hoje eu fui até no hospital por conta para ver como é que estava a minha lesão e minha infecção. Aí eu fiquei assustado. O hospital tinha 15 andares de garagem e 12 andares de atendimento. Um hospital de câncer. O hospital era quase que um hotel de luxo. E caro, né? Porque, assim, além de tudo isso, tem um preço alto. E quem paga o preço? Os próprios americanos, os próprios Uhum. residentes que moram aqui. As pessoas, elas passam a vida toda com maus hábitos, chega na velhice, ou até antes, que foi o meu caso, e câncer em cima de câncer. E, geralmente, o que eu vejo, o tratamento de câncer, ele não quer que você saia 100% curado, mas que sempre dê um colateralzinho. Exemplo, a quimioterapia vai te dar uma insuficiência renal, vai acabar com o teu fígado, vai destruir teu baço, tua vesícula biliar. Não, vamos tirar a vesícula biliar então. Bota um monte de vitamina mensal para a pessoa tomar, bota mais medicamento. Eu, por exemplo, não tomo nada de remédio. Realmente Uhum. um milagre, né? Uma obra perfeita. Sim. Até porque eu decidi que só ia entrar remédio assim só em lesão, né? Só nos últimos e últimos casos. Você Porque eu deve tenho ter essa ficado triste consciência. esses dias, né? Que você teve que tomar antibiótico. Nossa, eu falei assim, olha, um dado interessante. O meu corpo ele só foi entender que eu tava mal. É bem engraçado, né? O médico até falou, Thiago, tu tá assim completamente assim mal por dentro, a infecção tá muito grande. E é impressionante que teu corpo não deu sintomas. Ele é muito forte, assim, é mais forte que a média. Porque tu não Uhum. tem uma dor nas costas, tu não tem inflamação disso, não tem aquilo, não tem isso. Só deu a entender que tava mal quando a febre bateu 40 graus. E Uhum. assim, da noite pro dia. Não foi, começou com uma febrinha hoje, amanhã. Não, foi da noite pro dia, eu fiquei completamente mal. E é um ponto que eu até falei pra ele assim, acho que é por conta dos hábitos que eu tenho, né? Daí ele falou assim, provavelmente é. Só que é bom que a gente trate isso da melhor maneira. E é claro, agora é muito probiótico, né? Muito iogurte, muita fruta, uma alimentação bem regrada para É. fazer esse bom pós-antibiótico. E assim, foi porque era tudo ou nada mesmo, né? Nesses casos, eu realmente entendo que é necessário. E também porque o que me salvou de ir no médico, acho que foi ter lesionado o pescoço. Porque Uhum. senão acho que provavelmente eu não iria, não. Eu iria ficar em casa. A sua imunidade não é porque você teve câncer, foi por conta da lesão no pescoço Foi, que foi. acabou, provavelmente, seu corpo tentando combater ali a inflamação local e a imunidade Chegou a dar baixou. uma artrite no pescoço. Aí com isso, assim, foi uma dor muito forte. Quem treina luta sabe a dor que é machucar. Aí eu pensei, tô num processo inflamatório. Eu fui num fisioterapeuta, a gente mexeu no corpo. Aí eu pensei, provavelmente vai dar febre, porque tô com Uhum. muita dor, assim, é dor 10 de 10. Aí Uhum. deu febre no dia seguinte, daí eu pensei, não, normal. Aí quando a febre bateu 40, eu falei, não, eu vou correr pro hospital, porque deve ter alguma infecção aqui no meu corpo que não é normal. Mas por que a gente tem essa conclusão? Conhecimento. Sim. Eu acho que esse tipo de alimentação também faz a gente ter esse autoconhecimento, a gente entender os sinais do nosso corpo. E eu também sempre falo que eu acho que leva a gente também a ser mais próspero, sabia? Uhum, Porque você passa a ter mais clareza mental, você passa a ter mais visão de mundo, né? Visão das coisas. E o que a gente vê, né? Aqui no Brasil, pelo menos nos hospitais, as pessoas muito pobres, velhas, né? Dependentes de sistema de saúde, dependente de remédio, recebe uma aposentadoria, gasta toda a aposentadoria com remédio e eu observo muito, né? Já teve vezes que eu precisei ir no hospital para acompanhar meu avô, enfim. Eu fico observando, é muito miserável, né? Então, quando você passa a se cuidar e passa a enxergar,
eu acho que até prosperidade vem na nossa vida, né? Sem É, sombra de dúvidas. Tu para é. de ser escasso, né? Muito, Sim, muito. é muito louco o que acontece. É uma abertura de mente mesmo, né? Total, né? Você olha assim, ah, eu não vou comprar picanha porque tá caro. Não, tem que comprar porque isso não é um custo, é um investimento na minha saúde. Sim, É isso que vai me dar vida, é isso que vai me deixar trabalhar, é isso que vai me dar clareza mental. Tudo muda, exatamente. assim. A alimentação é só a pontinha do iceberg, né? Quando as pessoas realmente Exatamente. começam a mudar, fazer uma dieta da selva, fazer uma dieta divina, tudo muda. Tudo, É, tudo assim. tudo muda. Relacionamento. Pô, É. testosterona pro homem. Eu tive um caso de um mentorado meu, de acho que 197, foi para 997 em 3 meses. Ele era infértil, ele foi curado e teve filho, vai ter filho, Uhum. conseguiu engravidar. Então, assim, por conta de um hábito que começou da alimentação, desencadeou diversas Sim. mudanças. Eu digo mais que, além dessa questão da prosperidade, a conexão com Deus aumenta, sem sombra de dúvidas. Sim. As distrações abaixam e é comum que a gente busque mais o Senhor. É. Porque a gente não está viciado em um doce, num ultraprocessado, numa pizzazinha, nisso e aquilo. Essa vontade de buscar cada vez mais o Senhor aumenta. E isso para Hum. mim é o mais, assim, é muito doido, é muito importante mesmo. Porque eu não É. imaginava que era possível. É uma renovação da mente mesmo. E você falou das pessoas buscarem, não acreditarem só na gente, mas buscarem. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Eu gosto de trazer conteúdo de qualidade porque é para as pessoas buscarem, né? Eu quero Uhum. trazer conhecimento e não ditar uma regra aqui, né? Faz isso. Porque, né? Vai procurar saber se o que eu tô falando é verdade ou não. Senão vai É, virar tudo marionete do sistema da gente. então, exatamente. Aí sai de um sistema para, né, para ir para o outro, pelo amor de Deus. Aham. Se você não tivesse passado por tudo isso que você passou, você acha que você estaria vivendo da forma que você vive hoje? Olha, eu acho que só se chegasse um vídeo teu, do Roberto Brandini ali, eu talvez me interessasse, porque eu sempre fui muito curioso, mas não seria um pouco difícil. Eu acho que realmente teria que ter alguma influência exterior, realmente um vídeo teu ou de alguma outra pessoa que chegasse para mim e Talvez eu falasse, demorasse um pô, pouco mais, né? vou ver se isso funciona, vou ver se esse careca aqui tá falando verdade. E, Uhum, e realmente eu ia buscar primeiro o conhecimento e depois os testes. Mas uhum, provavelmente ia demorar um pouco, porque ali na hora que bateu o aperto foi onde eu realmente decidi mudar. Eu não aconselho que as pessoas sigam esse caminho, né? Busque o uhum. conhecimento antes de Sim, acontecer o pior. e busquem a prevenção, né? Não Sim, espera chegar no tudo ou nada, né? No seu caso foi não. tudo ou nada, né? Ou Sem eu problema. mudo ou eu mudo. Queria te agradecer. Estou muito feliz. Eu tinha muita curiosidade em conhecer a sua história, né? Você conta um pouco no Instagram, mas não com tantos detalhes, né? E estou muito Nem dá pra feliz. contar. Não dá? Não dá, senão cai. Eu já perdi vários vídeos. Sério? Inclusive as fotos, né? Algumas fotos mais críticas, todas eu tomo aquele shadow ban, né? Que fica Fica você quer restrito. realmente ver esse post? Ah, Fica restrito. tem foto sua que fica. Daí tem que clicar em ver foto, né? Ou ver Isso. vídeo, enfim. É a foto que eu vi, inclusive, do seu tumor, né? Gigantesco. Uhum. Gigantesco. Então, muito obrigada. Se quiser deixar uma mensagem final aí, pessoal. Foi um prazer participar dessa live. Muito obrigado a toda a comunidade da Selva, toda a comunidade que me segue, que está aqui. Deus abençoe vocês. Você que está buscando começar uma dieta da Selva ou uma dieta divina, comece ontem. Nem comece amanhã, não. Comece ontem, porque é muito importante para sua mudança. Sempre vou estar aberto para mais lives, Jéssica. Se quiser chamar outras pessoas também para se debater, vai ser um prazer compartilhar esse conhecimento. E que bom que as pessoas tenham aprendido algo sobre a nossa live de hoje. Deus Uhum. abençoe todo mundo. E o que a gente tem que fazer é se unir, né? Independente de ser dieta da selva, dieta divina, ter É. pouca diferença, a gente tem que se unir contra um sistema que quer nos adoecer, Eu né? acho que agora nos Estados Unidos, porque não, eu até brinco, né? Não, os americanos estão tudo obesos, cara. Se essa rapaziada tiver que ir pra guerra, não tem condição. Eu acho que vai ter que ter essa mudança já pensando lá pro futuro, porque Sim. não tem condição de guerrear com os homens que estão aqui hoje, não. E é o que o governo está tentando fazer, né? O governo daí, É. né? É um Começou. longo trabalho pela frente agora, né? Ele fez o tudo ou nada. É. Obrigada, viu? Foi um prazer. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.